Medo de crescer, medo de dar o próximo passo, medo de fazer investimentos. Será que eu vou dar conta? Será que fazer a empresa crescer é para mim? Quantas coisas passam na nossa cabeça, não é mesmo, empreendedor? Eu sei porque eu já passei por isso e eu quero te ajudar a como sair dessa situação. Eu sou a Babi Oliveira, sou mentora empresarial, já atendi mais de 100 empresas nos últimos anos e essa é uma dor da maioria dos empreendedores, medo do crescimento, medo de fazer investimentos. Então, empreendedor, como que a gente sai disso? Como que a gente sai dessa situação? Em primeiro lugar, é importante você entender esses medos. Então, exemplo. Eu tenho medo de crescer. Por quê? Porque eu não sei se eu vou dar conta de contratar pessoas, eu não sei se eu vou conseguir fazer os investimentos certos, eu não sei se eu vou dar conta de ter mais clientes. Quando eu entendo primeiro qual é o medo que eu tenho, ao invés de ficar no medo e não dar o próximo passo, eu preciso entender quais as ações eu preciso fazer, o que eu preciso aprender, que eu ainda não sei, e que quando eu aprender, quando eu buscar um conhecimento sobre aquilo, automaticamente vai minimizar o meu medo. Exemplo. Muitas pessoas têm medo de crescer porque não sabem se vão dar conta de ter mais pessoas na equipe. As coisas vão fugir do meu controle. As pessoas, será que elas vão atender o cliente do jeito que eu atendo? Esse é um medo que faz parte da vida dos empreendedores. Então, quando eu fico no medo, eu fico nesse medo e eu não dou o próximo passo. Quando eu tenho uma mentalidade diferente, quando eu tenho uma mentalidade da ação, empreendedor, de agir apesar do medo, o que eu faço? Eu tenho medo se eu vou saber direcionar bem as pessoas. Então, o que eu faço? Eu vou lá e aprendo sobre liderança, sobre gestão de pessoas, como é que a gente faz contratações certas. Eu busco conhecimento sobre aquilo que eu ainda não sei, porque quando eu souber, eu vou conseguir dar o próximo passo. Mas eu não sei se eu vou ter o financeiro ali para conseguir segurar, pagar o salário das pessoas, por exemplo, que é um medo que muitos empreendedores têm. Então vamos lá, vamos aprender sobre a parte financeira. Como é que tá o teu fluxo de caixa? Tu consegue hoje ter uma previsão de recebimento, de receitas? Isso são termos de quando a gente aprende sobre a área financeira. Então, se eu tenho esse medo e eu converso com esse medo, eu entendo qual é o medo que eu tenho, ali eu vou saber exatamente aonde que eu preciso buscar ajuda, qual é exatamente a área que eu preciso aprender mais e assim por diante. Muitas vezes a gente tem o medo. Será que as pessoas vão atender o cliente da forma que eu atendo? Provavelmente não. Essa é a realidade. Então, o que eu preciso fazer? Então, para eu agir apesar do medo, o que eu vou fazer? Eu vou trazer as pessoas e eu vou treinar, eu vou fazer reunião, eu vou explicar o funcionamento da empresa. Percebe a diferença, empreendedor? De ficar no medo e de agir apesar do medo. Em nenhum momento eu vou lhe dizer para você não ter medo. Não, a gente vai ter medo, cada etapa do empreendedorismo a gente tem medos diferentes, isso faz parte. Porém, quando eu vou me desenvolvendo, quando eu paro para assistir um vídeo como esse no YouTube, as coisas vão, abrindo a minha mentalidade, a minha cabeça. E aí eu entendo que eu tenho tais medos, que ok, faz parte, mas eu vou pro próximo passo, que é a ação. Percebe? Qual é a ação, o próximo passo que eu preciso dar para agir apesar do medo? Então, empreendedor, eu espero que esse vídeo ele tenha te ajudado a entender que ter medo faz parte, tá? Então não tem essa coisa de não tem que ter medo. Não, o medo faz parte do empreendedorismo, das etapas do crescimento. Eu mesma já passei por isso. Só que o que muda é quando a gente faz esse exercício, busca ajuda, age apesar do medo e a gente não se deixa paralisar pelo medo. Então, espero que ele tenha te ajudado a refletir um pouquinho mais aí sobre o seu momento. Se te ajudou, não esquece de deixar aí o seu like, o seu comentário e também encaminhar esse vídeo aí para outros amigos empreendedores, tá certo? Um grande beijo e até o próximo vídeo.